União Espanhola 1, Fluminense 1, Fluminense com 7 pontos na liderança da Copa Sul-Americana, mas sem clima de comemorar, vamos sem vinheta, tá? Vamos numa resenha só aqui nesse pós-jogo. Estamos aqui direto do estádio, ainda um frio aqui em Santiago, né? No estádio Bicentenário, e assim, que troço horroroso que a gente viu hoje, Fluminense. Hoje, a gente descobriu no jogo de hoje que a gente tem o time titular. E o time titular está no Rio de Janeiro. O que a gente viu hoje aqui foi um negócio assim, é um time que não conseguia se aproximar, um time que não conseguia tocar uma bola, um time afobado, um time tecnicamente errando passes de 2, 3 metros, assim, algo muito ruim. Vou começar pelo lado positivo, que eu vou ter menos coisa para falar, tá? Acho que Vitor Eudes não teve culpa no gol, eu não vi os replays ainda, né? Tá a galera gritando aqui agora. Não teve culpa no gol e fez algumas boas defesas. Chico Manuel fez uma partida ok também, e um jogo um pouco complicado, que a bola ficava o tempo inteiro com o União Espanhola na frente da área. Chico Manuel fez um bom jogo. Os moleques da lateral, cara, Wagner e Júlio Fidelis, não consigo reclamar deles, não entregaram um jogão dele, mas assim, de longe foi algum problema. Para mim, uma boa estreia dos dois. Ainda mais lembrando que um tem 17 e outro tem 18 anos, né? Vale sempre lembrar isso. Nonato, cara, já era o melhor em campo e no final faz um golaço. E se tem um jogador que você olha pro jogo de hoje e que se ele resolver o Renato do nada, não vai acontecer. Quem ficou no Rio vai ser titular contra o Botafogo. A não sei que tenha alguma lesão, alguma pancada, algum problema. Esse jogador é o Nonato, que pode entrar nesse time e a torcida não vai questionar. Vou te perguntar hoje, Ganso não puder jogar, Ganso tem que sair. Você vai escolher Nonato, Lima ou Lescano? Acho que todo mundo aqui vai de Nonato, né? Então o Nonato fez bem o Renato Gaúcho pro Nonato e jogou muito bem hoje. Isso só, tá? De coisa boa que a gente viu hoje é só. Do time titular, né? Porque entrou, vou aproveitar o embalo, entrou Paulo Baier e o La Vega. E nesse momento o time melhora, tá? Troca o trio ali da frente, deixando só o Everaldo, e nesse momento o time melhora. Mas então os três, eu vou passar pano pros três também que entraram bem, tá? La Vega cria 2 jogadas, o Wesley Natan, pô, moleque que fez, cara, ele fez 17 anos faz uma semana, gente. Moleque muito novo. Ele criou algumas chances boas, mas também chegou a falhar, mas assim, entrou bem para mim, e Paulo Baier também fez um bom lançamento pro La Vega, numa bola ali pela esquerda. Mas na hora que esse time entra e o time começa a melhorar um pouco na reta final, vem Thiago Santos achar que é o Maldini e querer driblar todo mundo e perde uma bola e um gol ridículo. Não dá. A temporada, obrigado o Thiago Santos 24, a temporada do Thiago Santos 25 é muito ruim. Já falhou contra o Vasco, falhou contra o Botafogo, tava no grupinho nos 4 que falharam contra o Vitória e falhou hoje. Assim, hoje bateu no peito e falou: o protagonismo é meu. Quem vai fazer a cagada sou eu. Agora, vale comentar, tá? Passou a zona mista, ninguém é obrigado a parar na zona mista. Thiago Santos parou e foi muito sujeito ao homem, tá? Isso isenta alguma coisa a ele? Não. Mas vale a gente lembrar isso aqui, porque muitas vezes o jogador só quer falar quando é a situação boa. Entregou o jogo e foi lá botar a cara e falar: eu errei, a culpa é minha. Então vale a gente, sim, eu quero que ele jogue, não. Mas vale pela hombridade e o respeito ao torcedor. Isso mostrou que ele tem respeito ao torcedor, apesar do futebol dele não estar respeitando muito o torcedor. Everaldo, cara, a gente precisa falar de Everaldo, assim, fazendo uma parede horrorosa, não conseguindo parar a bola. E aí uma coisa só quem tá aqui no estádio. O que o Everaldo reclamou de o Júlio Fidelis com o Wesley Natan é insuportável. Quem é Everaldo para ficar batendo nos moleques da base o tempo inteiro? Então isso me incomodou demais no Everaldo, mas demais mesmo, tá? Uma coisa que eu tô muito irritado. Keno com uma displicência. Parece que a galerinha do colégio dele viajou para Disney e ele foi para Saquarema, com todo respeito a Saquarema, um belo lugar, mas não é a Disney, apesar que eu acho que eu gosto mais de Saquarema, mas vocês entenderam. E ele veio de má vontade, viajou de má vontade. Viajou com a família, não tá feliz, ficou trancado no quarto. É o que pareceu hoje. A falta de vontade do Keno é absurda. Serna é o Serna, errando, acertando, é o Serna. Lescano, meu Deus do céu. Meu Deus, não acho que dá pra gente tomar a decisão que o Lescano é isso, que o Lescano é horroroso, mas que partida medonha do Lescano, tá? Lescano era pra ser o disparado pior em campo. É que o Thiago Santos falou: ah não, deixa comigo que eu vou resolver isso aí. Mas assim, o Lescano errou tudo. E não é errou porque tava nervoso, ele errou a situação assim, passe de 2, 3 metros, puxando contra-ataque com espaço e tomava a decisão errada. O Lescano errou tudo. Assim, a atuação horrorosa do Lescano. Parece o maluco que tá pulando aqui agora. Eu, particularmente, a gente precisa ver mais do Lescano, mas é porque hoje me irritou no nível absurdo. Tô esquecendo alguém? Acho que não, né? Bernal e assim,
Tem lance que ele acerta, até fazer uma boa tabela com o La Vega. No primeiro tempo muito ruim do Bernal mesmo. Segundo tempo melhora um pouco e em vibração parecia estar com mais vontade do que o restante do time. Acho que falei de todo mundo. Dito isso, cara, são 7 jogos sem perder. 5 vitórias e 2 empates. Isso é bom? Não. Não é bom. É bom, na verdade, né? Mas é porque o jogo de hoje nos preocupou muito quando a gente pensa em elenco, cara. Esse o time aqui que jogou hoje é o time reserva. A gente não estava jogando aqui com o time que a gente jogou no Campeonato Carioca. A gente não está jogando aqui com os moleques da base. A gente jogou aqui com o time reserva. A gente jogou com o Keno, com o Serna, com o Everaldo, com o Bernal, com o Nonato, com o Thiago Santos, com o Manuel, com o Vitor Eudes. A gente não está falando só de moleque não, a gente está falando de jogadores, de homens que jogam no Fluminense. E esses são os caras que a gente vai precisar durante a temporada. Isso me deixou muito preocupado. Não sei se o que foi, mas é uma partida assim, muito ruim, muito abaixo do Fluminense. E aí me preocupa muito. O Fluminense, mesmo assim, uma coisa que vale a gente citar, o Fluminense fez gol no final contra o Santos e a gente ganha, contra o Red Bull Bragantino a gente ganha. A gente quase fez um gol ali com o Freitas, já estava impedido o lance, né? Depois de tomar o gol contra o Vitória. E hoje a gente consegue empatar depois de tomar um gol na reta final também. Esse time corre, esse time se entrega. Acho que o que a gente pode falar, o time não tá de sacanagem. Não sei o senhor Keno, tá? Porque o senhor Keno, eu não boto a minha mão no fogo, esse não está de sacanagem. Parece não estar satisfeito com a decisão do Renato de botar o Canóbio como titular e o Serna até na frente dele. Mas jogando da forma que ele jogou e tendo essa postura, ele perde para o Paulo Baia tranquilamente a vaga dele também. Toda a gratidão ao Keno por 23, pelos passes para o John Kennedy, para o Germancano, pelo bom ano de 23, mas precisa acordar para a vida e jogar mais bola. Não dá para ter a postura que teve hoje não. Mas me preocupa pensando em elenco. Não sei, acho que o elenco não é isso aqui de hoje. Mas também não garanto que é um bom elenco, né? Então isso me preocupa. São 2 jogos. O Fluminense, mais uma vez, né? São 5 vitórias, vinha num grande momento e empatou 2 jogos. É longe de ser uma crise, estamos em primeiro lugar, estamos com 7 pontos na Sul-Americana e a gente joga 2 jogos em casa ainda. O Fluminense caminha para uma classificação tranquila ainda na Sul-Americana. Lembrando que ele jogou 2 jogos com o time todo reserva. Então o Fluminense encaminha para uma classificação tranquila. Mas a gente precisa de uma vitória sábado no Engenhão. A gente vai enfrentar um Botafogo, enquanto eu estou gravando, o Botafogo está perdendo, não sei se ainda está perdendo, um Botafogo em crise, com torcida xingando o técnico, não vai ter pressão, não vai ter torcida do Botafogo, nunca tem, né? Vamos combinar também. Não vai ter torcida do Botafogo pressionando, vai ter só o fator sintético e o fator clássico que a gente não ganha 2 anos. O Fluminense precisa, o Renato Gaúcho, o Fluminense precisa dar esse recado pro torcedor e ganhar esse jogo. E com a decisão o Mário deu uma entrevista para a ESPN antes do jogo começar, né? A decisão da equipe de futebol do Renato Gaúcho ali, né? É apoiada pela gestão de deixar todo o time reserva, vir com todo o time reserva para o Chile e ficar até o Renato Gaúcho lá treinando. Dá um all-in, o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Botafogo. Não por hoje, pelo elenco, tem obrigação pelos 2 anos que a gente não está ganhando do Botafogo. O torcedor precisa disso. Que aí ganhando do Botafogo, depois a gente pega o Sport em casa, tem a Aparecidense, dá para voltar o ânimo e continua. É importante não perder. Esse gol final do Nonato foi importante. É importante não perder. É importante a gente bater no peito e falar que tá 7 jogos sem perder. Que sejam 8, 9, 10, 11, 12, mas para isso a gente tem que passar o Botafogo no sábado, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Sábado já tem mais um jogo importante do Fluminense e é o time titular, né? Que esse time aqui é desesperador.